boa tarde. A gente já vai começar aqui mais uma live de sexta-feira. Oi, Adriana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Também tudo bem. Hoje a nossa live vai ser gestação racional ou intuitiva. Uhum, E eu queria começar assim já te perguntando que a gestação é um momento muito diferente na vida da mulher, né? Eu acho que é difícil comparar com outra coisa. E envolve muitos aspectos a vida da mulher, né? E independente do nível de consciência dela, o contexto que ela se encontra, eu acho que sempre vai ser um momento muito marcante. E existe uma necessidade mínima, assim, de você se entender. E eu acho que entra um pouco essa coisa da razão, da intuição para começar a entender melhor o que está acontecendo em volta de você, né? E dentro de você. E, inclusive, para continuar a gestação de uma forma saudável, fisicamente e psiquicamente. exatamente. Seria. É isso mesmo, independentemente de qualquer coisa, a gestação é um momento muito marcante mesmo. E a gente precisa entender isso para poderla viver de uma forma mais construtiva até para o nosso futuro, né? Mais útil, mais profunda, que deixe mais satisfação, né? Que transforme, porque de qualquer forma está ocorrendo uma transformação. Sim, sim. Não tem como a É gente fugir. inevitável. E às vezes dá medo. Então, daí a importância da gente se entender e ir Sim. trabalhando esses medos dentro de um contexto mais amplo, menos assim, menos pessoal, compreendendo as transformações que de fato ocorrem no corpo, na psique, no emocional, e das variáveis da vida da mulher, como que ela se encaixa. Tudo isso é um processo, né, de autoconhecimento que é muito importante, porque vai favorecer depois não só o parto em si, como a maternidade, né? A relação com o bebê. E a intuição, ela sempre vai estar ligada com a autoestima e o como eu me enxergo e o quanto eu conheço de mim mesma. A intuição, então, vamos explicar melhor aqui, né? Por que que ela Tá. estaria ligada à autoestima? Porque eu vou dar ouvidos ao que eu intuo, se é uma intuição, porque depois tem que conferir, mas eu vou dar o Sim, ouvido ao que eu sinto, ao que eu percebo, as sensações mais profundas, se eu me der crédito, se eu acreditar sim. minimamente em mim, É. né? E por outro lado, precisamos pegar essas coisas que vêm, né? Essas ideias, pensamentos e sensações Sensações? para depois trabalhá-las de um ponto de vista. Oi, Adelita, quanto tempo! Ter a excelente de Curitiba. E trabalhar as nossas intuições depois com a razão. Então, a razão serve para conseguir trabalhar aquilo que a gente sente, além de conseguir de ser um instrumento para compreendermos aspectos da realidade do parto, nosso e do mundo, né? E então a razão, eu ia perguntar, a razão ela é o oposto da intuição? A Não, razão né? pode ser, ela deveria Pode caminhar. ser? Pode ser porque quando a gente usa a razão de uma forma distorcida, que não é mais Uhum. razão, não é mais raciocínio livre de interferências, de Certo. preconceitos, de interesses. Quando a razão vira uma série de blocos de racionalizações, de pensamentos prontos, de reprodução de pseudoconhecimentos, aí ela bloqueia a nossa intuição. Tá cheio de gente que a Delita deve conhecer um monte dessas experiências, que dá uma justificativa aparentemente racional para fatos para sensações da mulher que pode não ter nada a ver com aquilo, é só para calar a boca. Então, a racionalização é uma forma de controlar o que se sente e botar tudo dentro da mesma caixinha. E aí não, a gente perde, a gente joga fora a criança com a água do banho. Entendeu? Tem uma Nossa, diferença. e perde Saber, demais aí, né? saber pensar, raciocinar não é tomar partido pelas coisas. Então, quando, por exemplo, isso que eu digo, quando se eu tenho uma intuição, eu não sei primeiro em lugar se é uma intuição. Se eu não estou muito bem trabalhada, eu não vou saber. E mesmo estando trabalhada bem, como eu,
aqui, eu também presto atenção. O que que é? A gente, porque vem uma Sim. ideia. Não é que vem com o carimbo, Deus falou aqui para mim que é isso. Não, eu tenho que aí usar o raciocínio para compreender. Só que muitas vezes, não muitas vezes, sempre, nós estamos já comprometidas com o ambiente, né? Nós já estamos comprometidas assim, com o ambiente, quer dizer, a gente fez algumas escolhas, a gente fez escolhas para nós, a gente se comprometeu com as pessoas, a gente acha que Uhum. fulano é bom, que ciclano é não sei o quê. Enfim, a gente já fez uma série de... Estamos num contexto. Então, a minha intuição, quando Certo. ela vem, a intuição, ela não é a serviço de ninguém. A intuição não vem para me gratificar. Não vem para fazer o que o meu ego está querendo. Entendeu? Então, se eu Uhum. estou muito apegada a uma ideia, a uma pessoa, a um conceito, a minha intuição não vai conseguir chegar se ela não estiver de acordo. Então vira uma máfia interna, praticamente. Só passa na nossa, só chega para nós aquilo que nossos pensamentos aceitam, que não são razão, são pensamentos já prontinhos, portanto, Sim. condicionamento. Então a razão ela vai permeando ali, ela não vai ter uma lógica assim tão óbvia. Ela vai vir de uma forma Você está dizendo diferente do que eu costumo entender as coisas. a intuição, você Normalmente, tá falando, será? ou a razão? A intuição, ela É, chega de ela chega. A intuição chega. E ela chega e pode chegar para dizer que pode chegar como intuição. Você está lá no consultório do médico que você gosta e tudo, e você tem, de repente, vem uma coisa que não combina com a tua postura racional, oficial, consciente. E aí você pode ficar sem graça com você mesma, aí até antes de falar com o médico, de reconhecer. Ou você tá com o teu marido, ou com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua mãe, com pessoas com quem você tem um vínculo, e você Uhum. saca alguma coisa que não condiz com aquilo que você pensa delas e, sobretudo, com aquilo que você quer pensar delas. Isso que é o interesse. E aí a razão vai servir nesses momentos, Isso, na gestação. exatamente. A razão serviria quando a razão é livre também de compromissos de partido, serve para Sim. raciocinar sobre isso. Porque eu posso ter uma sacação que tende a destruir uma ideia preconcebida sobre a minha relação com o meu médico, com meu marido, com a minha gestação, ou com o trabalho, sei lá o quê, e eu não sei se o quanto que isso é real, o quanto que isso se aplica na realidade. Pode ser, se aplica Uhum. todo. Pode ser, não muito. Não quer dizer que seja branco ou preto, pode ser uma série de gradações aí. Aí a razão serviria para clarear isso. Tá. E então a razão e a intuição elas vão conversar entre si, sempre ou não, né? Mas vão conversar entre si. Essa é a E ideia, esse é como o que a gente objetivo. Né? e como que a gente pode melhorar essa conversa dentro da gente? Estimular ou criar essa união, essa conversa mais frequentemente. Esse daqui esse é o trabalho terapêutico, né? Isso aqui, por isso que a gente faz. Porque, assim, se você perceber, a gente está acostumado a pensar, as pessoas pensam coisas que já foram carimbadas por Hum. outro, né? Você pensa coisas Preconceitos, né? que vira preconceitos, né? Preconceito. Mesmo que Tá. não... Preconceitos no sentido coisas preconcebidas, que não necessariamente se aplicam a este momento, a esta situação. Então, já tudo vira Uhum. preconceito. Quando não sei pensar um momento livre de tudo aquilo que eu já sei. Não que eu jogo tudo fora, mas que eu ponho tudo isso em suspenso um momento para ver se tem alguma outra coisa nova para eu entender sobre a situação. Então, isso que é quando eu uso a razão de uma forma verdadeira, livre. O pensamento é livre. Não temos que. Então, o pensamento é livre. A intuição também é livre, porque ela não. Tanto que Jung chama a intuição de função irracional, porque ela chega assim de repente, não tem como prevê-la. Eu queria saber se a intuição é um aspecto da psique feminina, da mulher. Não, Ela a faz intuição é um parte. aspecto de todos nós, homens e Ah, de mulheres, todos. de todos. Sim. Como a intuição, ela é inconsciente, né? Vem do inconsciente. A intuição, na linguagem de Jung, na explicação de Jung,
A intuição é uma percepção inconsciente de possíveis desenvolvimento das coisas. Então, tem uma situação aqui, tem uma situação dada, que está presente, e a intuição é a capacidade de perceber possíveis desenvolvimentos dessa situação, para em qualquer direção. Então, para eu poder permitir receber uma intuição, eu tenho que ter uma abertura interna, né? Tá entendendo? Uma Tá. abertura, assim, eu não posso estar toda presa no meu neocórtex, na razão, no controle. Uhum. Então, como as mulheres geralmente, agora as mulheres estão ficando como os homens, né? Mas geralmente as mulheres têm mais, é, têm mais acesso a essas percepções Uhum. inconscientes, elas tendem a parecer mais intuitiva, porque quando você está só na razão, assim, no pensamento racional, você não pode, você corta todas as coisas que vêm do inconsciente, e a intuição vem do inconsciente. Tá entendendo? E tem duas coisas. Então, a intuição também vai tá ligada muito com sentir, né? Com sentimentos, com as emoções. Por isso que você acha que falou da questão da mulher, que a mulher tem uma ligação maior com os sentimentos, com as emoções, uma mobilidade maior dentro disso, né? E é, fazendo essa união, né? Essas emoções, elas vão trazer essa intuição. É pelas emoções que vem a intuição Uhum. ou não? Escutando, eu escrevi um livro que se chama A Psicologia Transpessoal da Vida Cotidiana. E Uhum. nele eu introduzo um conceito que é o da consciência porosa. É assim, a Tá, porosidade. Imagina que a consciência que está naquilo que a gente chama de racional, normal, é uma consciência com um muro. Um muro, não passa nada pelo muro. Passa muito pouco. Imagina um muro de pedra, né? De certo. tijolos, pode até chegar um pouco de água do outro lado, por exemplo, mas passa pouco. A consciência porosa, ela tem a separação entre consciência e inconsciente é sutil. É sutil. Então tem Uhum. muita interferência de elementos. Não é a intuição não é sentimento e não é emoção. A intuição é uma percepção, Tá. ela está ligada ao olhar, à visão. A atuação é quando você vê o desenvolver de uma coisa. Você vê coisas, só que você não vê com os olhos físicos. Sim. Entendeu? Então, ela vem do inconsciente e é exatamente Hum. quando a gente está na menopausa, não, na TPM, a gente não fica mais sensível e mais irritada. Isso Sim. porque, por via dos hormônios, a mulher já tem esse facilitador com relação ao homem, que por causa também da diferença hormonal e das alterações hormonais, ela entra nesse lugar de sentir, mas de perceber mais o que tem por baixo do tapete. Então, a TPM, como a Lara Owen muito bem explicou no livro sagrado, que toda mulher deve ler, Meu Sangue é Ouro, a TPM é um momento de limpeza também emocional, não só de limpeza das paredes do útero, é um momento em que a gente bota para fora aquilo que a gente tinha botado debaixo do tapete. Sim. É Então, um quanto mais, processo. isso durante o mês. Então, a É. TPM, a gestação que parece com a TPM nesse sentido, é por isso que a mulher está mais sensível, como se ela fosse uma retardada que está mais sensível, uma louca na TPM. Não, a mulher está cheia de coisas engasgadas, né? Que Sim. precisam vir à tona. Só que ela mesma não faz vir à tona. Porque ela bloqueia para não perder relacionamento, para não criar crise, para não entrar em conflito, para blá, 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 e ela que paga o preço. Aí ela parece uma louca, Sim. porque ela tá nervosa que eu tô na TPM. Como se fosse Uma vez no justificativa. mês vem tudo. Hein? Uma Vem vez no tudo. mês vem tudo de uma vez. É o tsunami. É, Fala. Adriana, você mencionou né, um dos seus livros e no livro Alma do Parto você fala sobre o aspecto sagrado da gestação, né? E você sempre traz esses aspectos não visíveis da gestação, que está nas entrelinhas, né? E como que a razão, eu acredito que isso seja o aspecto do sagrado, né? O que a gente não consegue ver com os olhos, vamos falar assim, né? Mas a gente percebe.
E a razão, como que ela pode trabalhar a favor da intuição para que a gente possa mostrar cada vez mais o sagrado do parto para o mundo, né? Que eu acho que essa é uma coisa da mulher mesmo, né? É uma missão da mulher, talvez. É ótima. É, Caroline, como que a gente vai? Em primeiro lugar, a gente precisa levar a sério o nosso corpo, a nossa alma, né? Sentir a gente e colocar Sim. isso antes de tudo. Que não é egoísmo, tá? Não é nem um pouco egoísmo. A mulher não se coloca ela tá sempre abaixo, ela se coloca abaixo. Antes vem todo mundo, né? Então ela precisa se dar valor, que é ouvir as próprias intuições. Quando eu falo valor, eu estou falando aqui olhar para dentro, a ouvir aquilo que ela está sentindo, dar valor ao que ela sente, não dar valor à aparência dela. Tinha uma paciente me falou: não, eu estou me cuidando mais, eu fui fazer as unhas. Não, estou cuidando do meu feminino. Não, fazer as unhas não é cuidar do feminino. Cuidar do feminino é cuidar da deusa dentro da gente. Então, tem nada a ver com fazer as unhas, ir para o cabeleireiro, nada disso. Tem a ver com você dar valor e dar ouvidos, portanto, dedicar tempo, dedicar energia, dedicar interesse, dedicar até o investimento energético lá naquilo que você sente e estar com você. O suficiente, tempo físico suficiente para você entender, no sentido não da razão. A razão, do jeito que ela vem para nós, e a gente tem assim, importada do mundo, é uma razão completamente cheia de preconceitos. Ela não é razão, é um bloco de pensados já prontinhos que sufocam tudo que é profundo, que é invisível. A gestação é invisível. Os processos profundos são invisíveis. O sentido da maternidade é invisível. E as mulheres estão ficando no visível, né? Na barriga, no tamanho, fazem aquelas fotos, meu Deus do céu. E tudo isso é só para inglês ver, e elas não estão em contato com dentro dela. Uhum. Então, e dentro, a deusa está dentro, ela não está fora. Então, a mulher precisa estar em contato com isso, e aí, desse lugar, priorizando esse lugar, ela vai usar a razão para esclarecer mais, para abrir caminhos, para encontrar caminhos. Aí a gente está no ser mulher. E eu acho que a gente sempre fala isso, mas eu acho que não tem como fugir muito disso, né? Esse trabalho, esse desenvolver, é dentro da análise, né? É, que Parece que a difícil gente está você. fazendo uma propaganda, mas eu não sei dizer. Tudo que eu sei vem Como de. que faria isso? É, Então. E como que faria isso? Como que eu vou. Esse mesmo. Eu acho que a razão é uma coisa que fica mais nítida, vamos falar assim, mas a razão, como que a gente vai deixar a razão uma razão livre? Olha como isso é complicado, precisa de um trabalho, de um exatamente. outro tipo de olhar, né? Exatamente, Mesmo sobre a razão. porque olha o engodo, porque é por isso, porque a razão está presa e a intuição também há interesses e olha o engodo pelo qual a própria humanização foi, né? Que eu chamei de humanização para o princípio, que é a humanização da cabeça, a humanização das evidências, né? A humanização em que tudo tem que saber a informação. E tudo bem que temos que ter informação, mas não é com isso, não é Sim. suficiente. Então a mulher e as Não. profissionais, né? Acabaram ficando nisso porque é muito mais fácil, condiz com o nosso, com a distorção na qual já estamos vivendo, de ficar só na cabeça. Aí as informações da evidência científica, as informações sobre o parto, o plano de parto, tudo cabeça. Por isso que é mais fácil. E é por isso que a humanização se Uhum, distanciou nessa direção, porque é mais fácil, ela já tá pronta a base, que era antiga. E tanto é que a humanização uhum. também virou, em muitos casos, um jogo de poder, questões de dinheiro, enfim, mudou o pelo, mas não o vício, né? O louco. Adriana, eu acho que por hoje é isso, né? Mas assim, é um assunto que eu acho que daria mais.
coisas para a gente conversar e esclarecer, porque, como você falou mesmo, é uma coisa que se faz em análise, e a análise, ela tem um tempo aí para se desenvolver, né, dentro da gente. Sim, e porque esse tema da humanização do parto, da gestação, ele está alicerçado no ser mulher. Então não tem como a gente falar disso tudo sem falar do ser mulher. Para falar do ser mulher, a gente vai acabar falando da realidade das mulheres, da condição das mulheres, né, Adelita? Da É. condição das mulheres e de como nós mulheres estamos alienadas, né, do corpo, da verdadeira, das nossas verdades, de como a gente se Sim. sujeita o tempo todo. E eu falo sobre isso, mas do lado de quem já esteve muito mais. Eu acho que eu tô em trabalho ainda, né? Mas eu já estive muito mais De nada. alienada do que, do que eu estava antes, mas, enfim, é um trabalho mesmo, e eu falo desse lugar, de quem ainda está se trabalhando mesmo, sabe? E eu acho que é importante as mulheres começarem a se colocar para ver o quanto, em que momento se tá, né? E o quanto você ainda tem que se trabalhar. E você lembra, mesmo na tua alienação, quer dizer, todas as mulheres estão muito alienadas, têm diversidade, têm graus diferentes, dependendo de onde elas cresceram, da cultura, da família, do lugar, da escola, da educação, da igreja, da religião, Da né? igreja, da religião, verdade. Mas mesmo assim, você Pega. tem uma intuição. Por isso você está aqui, É, não é? sim, sim. Foi a intuição que me trouxe, sim, com É, certeza. acho que você me procurou, né? Não foi? Foi, Foi você que me foi. procurou, você viu alguma coisa minha, eu acho. Foi, eu comecei a procurar, pesquisar sobre a humanização do parto e você aparecia sempre. E aí eu comecei a pesquisar e aí foi isso. E aí depois que eu fiz o curso de doula parto e de educadora perinatal, aí depois de um bom, assim, de anos, depois assim de anos que eu comecei a fazer análise ainda. Demorou para eu fazer análise. Pois é, Foi, mas você foi terminar aqui, não? Você vê. Eu não acho sim. que eu estou tanto assim, mesmo ano passado, eu não acho que eu estou tanto assim presente, porque eu faço parte nas coisas sobre humanização, porque eu faço parte desde o começo, porque eu estou aqui desde o começo, né? Sim. 2001. Mas eu faço parte da minoria, de quem fala do parto, não frisando. Eu nunca me lancei na guerra contra a É um cesárea. outro olhar, Acho com ridículo certeza. fazer Sim. guerra. Mas então, mas aí você acabou vendo justamente. Você vê como as coisas se encaixam? Você poderia ter visto muitas coisas que estão muito mais presentes do que eu. Mas aí as coisas se encaixam, depois amadureceu, e aí você me entrou em contato por outras razões. É isso, tá bom? É. Até a próxima. Adriana, obrigada. Um beijo. Um Tchau. beijo a todas, um beijo, Adelita. Tchau, tchau.